Olá, sejam bem-vindos ao Drops LGBT 60+. Este é o podcast dedicado a histórias que desafiam o que já ouvimos sobre envelhecimento na nossa comunidade. Ao longo de 6 episódios, vamos ouvir experiências reais, contadas por pessoas LGBTQIAPN+, com mais de 60 anos. Essas histórias nos mostram que envelhecer é uma trajetória marcada por coragem e resistência. Drops LGBT 60+, é parte do meu projeto O Mais Profundo é a Pele, uma pesquisa audiovisual que reúne fotografias e depoimentos e que reflete sobre novas formas de envelhecer. Eu sou Rafael Medina, fotógrafo, pesquisador e idealizador do projeto. Acompanhe-me e descubra mais sobre essas vivências que desafiam estereótipos e celebram a beleza da pele marcada pelo tempo. Bora lá? Eu sou soro positivo há 35 anos, então sou bem do começo da história, né? E a minha sexualidade tinha pouco tempo. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu estava num relacionamento também que foi atravessado por essa epidemia, né, que vem. No episódio de hoje, eu falo sobre um tema urgente e ainda pouco discutido. Como o envelhecimento dentro da comunidade LGBT+, é fortemente marcado pela epidemia de HIV/AIDS durante as décadas de 80 e 90. Ao longo da minha pesquisa, eu percebi uma coisa que talvez você também já tenha sentido, mesmo sem nomear. A gente quase não vê pessoas LGBT mais velhas, dividindo os espaços, referências e narrativas que os mais jovens. E isso não é uma coincidência. Uma parte enorme dessa geração foi perdida para o HIV/AIDS. Existe um buraco na nossa linha de tempo, um gap geracional que ainda hoje impacta como a gente enxerga o envelhecer sendo LGBT+. Por isso eu quis dedicar este episódio a esse tema e ouvir dessa vez 2 histórias de pessoas que viveram aquele período de perto. Entre o medo e o desejo, perda e resistência, essas 2 trajetórias ajudam a entender o impacto daquele período e o que significa chegar à velhice carregando essas cicatrizes. A primeira história que você vai ouvir é a do designer e cenógrafo Jeff Celofane, de 60 anos. Jeff vive com HIV há mais de 30 anos. Diagnosticado ainda no começo da epidemia, ele conta como foi receber essa notícia tão jovem, perder amigos, enfrentar o estigma e ao mesmo tempo se engajar no ativismo e na luta por informação, cuidado e direitos. Você me contou que agora que você já contraiu HIV já desde o início, né? Logo no início. Eu tinha 24 anos. Não sei, qualquer coisa você corta, tá? Eu vou falar. Mas é importante, assim. Eu conheci um carinha, não sei se foi nesse momento, mas representativamente seria... Conheci um cara lindo, maravilhoso, no banheiro de um cinema. Né? A gente olhou um pau do outro e fomos pra sala e ali a gente transou muito. Depois ele me levou para casa do primo dele. A imagem que eu tenho é ele tocando piano. Ele era bonitão, um lorde, né? E tocando piano para mim, nu. Então, e toda vez que a gente transava, ele chorava. Então, e a gente não tinha telefone, não tinha celular, não tinha bip ainda. E liguei pro primo dele para saber por que ele tinha sumido. E ele falou, o Zé morreu. Ele morreu, foi internado às pressas, mas não deu tempo. E eu perguntei, foi AIDS? A gente falava isso. E aí eu fiquei assim, não pude mais ver. Ele desapareceu. Então essa é a primeira morte assim que veio e me atentou para vou olhar o que um amigo meu trabalhava num lugar que fazia exames, né? Exame na época não era grátis. Ele fez para mim no nome dele e eles me deram o diagnóstico. Então, de lá para cá, eu fui procurar o Pela Vida, fui procurar o GAPA, fui procurar... Começou o militante.
militante nessas causas. Aí na época conheci Herbert Daniel, consegui ser paciente da doutora Márcia Rachid, que é uma referência. Ela falou assim, eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a senhora, mas eu queria muito. Ela falou, você é muito cagão, porque a gente está abrindo para pessoas que não têm renda, para atender. E aí, assim, tive a grande honra de ser paciente dela. Depois ela me encaminhou para São Paulo. E aí foi que pessoas muito próximas, pum, cai aqui, cai ali, cai acolá. E eu falando, gente, vamos falar sobre isso, vamos. É preciso essa informação, isso não é só nosso, isso é do mundo inteiro. Então, aí na ABIA, né, Associação Brasileira Interdisciplinar da AIDS, que eu comecei uma formação lá para poder trabalhar nisso, trabalhar em escolas e aonde eu pudesse eu estava distribuindo informação. Até porque eu sempre fui assintomático, sempre dei essa sorte, e fui um dos primeiros, do grupo de testes com a doutora Márcia, de tomar o AZT mesmo sem ter sintoma. Então, aquele momento em que as coisas estavam se definindo, né? E posturas políticas e tudo. Perdemos muito, né? Infelizmente, Sim. a gente perdeu. Tinha um amigo que morava comigo que não admitia que ele estava. Me parece que o que te salva é justamente essa coragem de ir ali fazer o teste, sabendo que a outra pessoa que você tinha se envolvido tinha morrido. Porque muita gente, e é muito triste ver que muita gente morreu por estigma, porque desconfiou que pudesse ter e preferiu não saber por medo. Porque é isso, se você falasse, puta, fudeu, não vou saber, porque é melhor porque eu tenho medo. Se o seu medo tivesse ganho, não sua coragem, você talvez não tivesse descobrido tão cedo e a capacidade de ter tratado, sabe assim? Não, é exatamente isso. O estigma, ele é muito mais forte. Na sequência, você ouve o relato do ator e diretor de teatro Gilberto Gavronski, 63 anos, cuja vida foi atravessada pelo HIV/AIDS ao perder seu namorado e seu grupo de amigos próximos. Gilberto encenou por muitos anos o texto de Caio Fernando Abreu, A Dama da Noite. Performance apresentada dentro de boates, para quem estava vivendo aquela realidade e querendo se anestesiar. E me fala um pouco então desse papel que você fez A dama? da dama. Era uma época muito dura. Era nos anos 88, né? 86 que o Caio escreve Os Dragões do Conhece Paraíso. O segundo conto que ele escreve se chama Dama da Noite. E é a primeira vez que a sigla AIDS é impressa dentro da literatura brasileira. E era um período que você tinha que ser muito subversivo para achar alegria e tesão dentro disso. Nós, no auge da nossa liberação sexual, de repente entra alguma coisa que interfere total da nossa questão comportamental, né? E aí, meus amigos e o meu parceiro, todo mundo começa a demonstrar sintomas dessa doença, E aí são corpos que ao mesmo tempo são condenados por uma questão de saúde e tudo mais, mas também passava a ser uma dificuldade dele exercer um fascínio de desejo no outro. Você não quer foder com alguém que tem 28 quilos. E que está infectado com uma doença que você pode pegar também, né? Não, pra mim nunca entrou esse lugar. Não, se diz pela imagem mesmo. Eu acho do lugar do tesão, pensando nesse lugar, assim, sabe? Entendi. E assim, porque se essa pessoa, ela não tem mais nem, ela não é fonte de desejo de ninguém. É lógico que tu não tem desejo no vírus, entendeu? Mas aquela pessoa ainda tinha uma necessidade, por uma questão de idade, de tudo, no auge que está da sua sexualidade, de achar que ela ainda causava tesão em alguém. Né? Então, a dama tinha essa coisa assim, você não sente nenhum tesão nos meus gânglios? Isso é forte. Uma pessoa, você não tem tesão nenhum nos meus gânglios.
E eu acho que essa é uma questão, lógico, muitas vezes a arte é usada como prevenção e tudo mais, mas ela também é um lugar de usar, tem que ser usada para um lugar de entendimento do que a gente mesmo está vivendo, e não é os outros. Entende? Assim, eu acho que essa parte caberia muito mais à Secretaria de Saúde, enfim, de prevenção, mas conviver ali dentro daquele universo, convivendo com aquelas pessoas, mantendo aquelas pessoas vivas dentro do teu código de vida, trouxe uma transformação. E aí eu acho que a Dama entrou num lugar muito interessante, entendeu? Porque ela habitava esse mundo alternativo, esse mundo da boate, do encontro, né? A Dama é essa busca do príncipe encantado, que eu acho que você tem sempre. Você pode estar casado, pode não estar casado, pode ser homossexual, você pode ser heterossexual, você pode ser até assexuado. Mas quando você sai, você tem esse desejo de príncipe encantado, ou seja, alguém que se encante com você. Você se arruma para isso. Você, né, se dispõe aí no ambiente para receber esse lugar de desejo. E esse é o príncipe encantado. Né? É aquela pessoa que se encanta com você. Não é o cara que você vai se encantar, mas é alguém se encantar com você. Né? Então eu acho que a Dama, nesse lugar, ela ocupou um lugar muito bonito, assim, uma performance, né, que eu chamo. Era uma performance, acontecia dentro de uma boate. Você fazia dentro de um espaço que não era um espaço não era um teatro clássico. Exatamente, que eu tinha que ir para dentro da casa noturna. Ninguém que estava frequentando aquela casa noturna, que estava enfrentando aquilo ali, ia querer ir para um teatro para ouvir essa história. Eu precisava apontar essa história dentro desse próprio ambiente. Sim. Né? Aquela galera ali que estava querendo se anestesiar de alguma coisa para poder viver aquele momento que estava vivendo, ou conseguir viver, entendeu? Achando as suas forças, virada para a parede, cantando Sweet Dreams Are Made of This. Mas onde é que estava esse dream, entendeu? Onde é que estava o Sweetie, né? E aí, de repente, surge aquela figura no meio de uma boate, às 2h30, 3h da manhã, que virava aquele bando de gente trincada e olhando, e eu tinha que começar como se estivesse por fora do movimento da vida, a vida rolando por aí, feito roda gigante, com todo mundo dentro, e eu aqui, parada, pateta, sentada no bar. Né? E assim, não era nem anunciado que eu estava, era surpresa, sabe? Ninguém sabia o que era aquilo. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, entende? Assim, quando o povo cantava, eu já estava sentado lá, eu chegava uma hora, e a Dana Avalon, que era essa figura, ficava lá sentada bebendo. Aí eu recebia cantada, por exemplo, dos meus amigos, que nem percebiam que era eu. Ai, que gostosa, sabe, assim, a pirueta que chegava assim, que é um drink, e fica louco pra dizer, sou eu! Você é montadíssima. Era um trabalho de 3 horas de montagem. Fiz 15 anos a peça. E aí sempre tirei, aí ela virou filme, virou um curta-metragem do Mar de Diamante, ganhou o Mix Brasil, tudo. E aí eu achei que eu podia já me libertar um pouco desse lugar de fazê-la, sabe assim? Porque também, se for pensar, eu fui o Beatle que sobrou, entendeu? Todos os outros morreram. Mas enfim, vamos aqui. Isso aí. Contando a história. E falando uma coisa assim que, olha com que prazer hoje eu posso fazer Sentença de Vida, baseado no livro da Marcia Rashid, como uma comédia. Né? Porque hoje os tratamentos estão aí, entende? Naquela época não tinha nada. Era tentar prorrogar o inevitável. E mesmo assim a gente ia pra dançar, sabia? A gente saía pra dançar. Eu acho que esse é um remédio, né? Drops LGBT 60+, foi desenvolvido com o apoio do Museu da Diversidade Sexual, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.